Olá pessoal, me chamo Melk e hoje nós vamos estudar a solução dessa equação diferencial, que é diferente de zero nesse ponto aqui. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiramente, nós temos coeficientes aqui. Logo, antes de qualquer coisa, a gente não consegue separar essa equação diferencial aqui. Por quê? Digamos que a gente tem aqui, né, a de t, d de t, beleza, y de t. E daí eu quero passar esse termo para lá. Ficar menos b de t, y de t, mais f de t. Beleza. Agora eu quero tirar esse y daqui para tentar colocar ele do lado esquerdo da nossa igualdade. E daí o que é que vai acontecer? Eu vou ficar com y de t menos bt aqui dentro, mais f de t, só que eu tenho que dividir ele por y de t, para que quando eu faça o produto, ele retorne para o que tinha antes. E nesse caso aqui, essa coisa dividido por essa coisa vai dar 1 e fica só f de t. Mas observe que ainda assim eu não conseguiria pegar esse y de t e jogar para cá, porque sobrou y de t aqui dentro. Então isso daí quer dizer que não é separável, né? É uma equação diferencial ordinária não separável. Então, aí vai ser necessário pensar um pouco em uma estratégia para que a gente consiga fazer isso daqui funcionar. Primeiramente, você poderia integrar assim mesmo, e daí você ia concluir que seria necessário fazer integral por partes nesse termo aqui. Daí, como é que a gente fez? A integral de uma função, né, de g de t, f de t, ou seja, a integral de um produto de funções, a gente já sabe que ele quebra em duas partes, né? Ou seja, vai ter a primeira, a integral aqui da segunda, né, f de t, dt, menos a integral da derivada da primeira, né, a g de t, mais a mesma coisa, né, a integral da segunda. Mas observe que aqui eu tenho duas partes. Logo, se eu pego uma integral do produto de duas funções, isso daqui vai me dar dois pedaços, eu poderia pegar esses dois pedaços e concluir que isso volta para cá. Se eu derivar isso daqui, por exemplo, eu vou ter o meu produto g de t, f de t de volta, né? Então, baseado nisso aqui, a gente vai se lembrar de onde é que veio. De onde é que veio a integral por partes? Veio da derivada do produto. Então, se a gente tem a derivada de duas funções assim, né? A gente sabe que vai dar a primeira, multiplicada pela derivada da segunda, mais essa segunda, né? F de t, multiplicada pela derivada da primeira. Logo, a gente pode fazer isso para cá, porque se eu dividir todo mundo, toda essa galera, por AT, então AT dividido por AT vai dar 1. Isso aqui vai dar diferente, né? Então vai ficar AT aqui. A de T, F de em cima de AT. Beleza. Agora observe, aqui eu tenho uma derivada, aqui eu tenho a função multiplicado por outra, igual a isso aqui. Agora, observe o seguinte, aqui eu tenho dois termos que são iguais a um só, assim como na integral por partes e na derivada do produto. E daí eu pergunto, o que é que se parece mais, esses termos aqui, ó? Com a integral por partes, certamente não é, porque eu não tenho integral aqui, né? Agora, a derivada, olha só como é que ficou. Aqui eu tenho a primeira, derivada da segunda. Então aqui eu poderia ter uma função, né? Aqui. E aqui fica a derivada da segunda, ou seja, a função multiplicada pela derivada. Porque o segundo termo, eu tenho a minha função sem derivar. Ou seja, em um termo eu tenho a derivada, e outro termo eu tenho ela sem derivar. É a mesma coisa aqui, ó. Em um termo eu tenho ela sem derivar,
Eu só preciso arrumar, né? Deixar ela na ordem, mas vocês entenderam. E aqui eu tenho ela derivando. Então, ora, se eu conseguir transformar isso daqui na derivada de um produto, eu consigo fazer essa volta. E aí eu consigo resolver essa equação diferencial. Então a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que isso aqui é a resposta da derivada de um produto. Então como é que vai ficar? Uma função u de t. Eu estou colocando isso daqui somente para forçar a derivada de um produto. Então eu tenho a primeira derivada da segunda, mais... Se eu multiplico um termo da equação por uma função, por alguma coisa, eu tenho que multiplicar todos os termos, né, da equação toda. Então todos vão ser multiplicados por isso. Olha só como vai dar certo. Então essa minha b sobre at vai ficar multiplicada por u de t também. E y de t. Então agora observe, ó, primeira derivada da segunda mais a segunda derivada da primeira. Então coloca aqui, derivada da primeira. Só que vai ser tudo isso aqui, né? Toda essa parte aqui. Derivada da primeira. Beleza, isso aqui vai ser igual a mesma coisa, né? U de t, f de t, a de t. Certo? Então beleza, agora ficou interessante. Eu multipliquei todos os termos da minha equação. E aqui parece muito com a derivada de um produto. Nesses pontos aqui, ó. Parece muito mesmo. E agora o que é que eu faço? Eu vou tirar, como eu precisei tirar meu a de t daqui da frente, para colocar em todo o resto, eu vou assumir que esses coeficientes são uma coisa só. Ou seja, isso aqui vai ser só o b de t. E esse daqui vai ser só o f de t. Aí por que isso? Porque você pode fazer esse procedimento, né? Dividir todo mundo por at. E isso tudo aqui, ó, vai ser uma função, né? Então, isso daqui vai acarretar no que exatamente? Que você vai ter que dar uma arrumada na equação diferencial, né? Para deixar ela assim, nesse formato, né? Somente a derivada, aqui e aqui, para você multiplicar todo mundo por uma função u de t, e aí parecer com a derivada de um produto, né? Para ficar a primeira derivada da segunda, e todo o resto é adequado. Beleza, agora a gente chegou numa outra parte, que é terminar de resolver isso daqui. Quem é u de t? Como a gente vai escolher o de t para poder funcionar isso daí? Bem, isso vai ser feito no próximo vídeo. Então, até a próxima. Enquanto isso, vocês fiquem pensando, quem seria essa u de t para que dê certo isso daqui? Né, para que essa derivada dê certo com essa e tudo mais. Então é isso, pessoal. Pensem nessa parte aí e até o próximo vídeo.